Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a um unboxing de livro. Antes de falar sobre esse livro, que vocês já viram aí no título, na descrição do vídeo, eu vou falar sobre um outro livro que chegou ontem junto, não nesse pacote, num outro pacote, que é esse livro aqui. E a minha ideia principal, a minha premissa, o meu desejo, a minha busca é pela consciência. O ser humano ele só vai ser feliz de verdade, se integrar em quem realmente atingir toda a sua plenitude quando ele entender o que é. Quando expandir a sua consciência para esse entendimento. Esse livro aqui chegou ontem dessa autora Laine McTaggart, não sei como é que se pronuncia, O Campo, falando do campo quântico, do fluido universal, de tudo aquilo que curadores religiosos, né, místicos, ocultistas já sabiam há muito tempo. E agora ela reúne nesse livro pesquisas que estão comprovando, cientistas corajosos que lutam contra o sistema e que muitas vezes são desmerecidos, mas aqui ela traz essas pesquisas, né, com referências, provando isso. Eu conheço essa autora desse outro livro que eu tenho aqui muito antigo, Experimento da Intenção, que é simplesmente maravilhoso. Então aqui eu deixei até marcado, olha, ele falando do efeito placebo. Se vocês quiserem tirar um print para depois ler, é simplesmente incrível. Aqui, por exemplo, ela fala, né, os pacientes falando sobre o efeito placebo em pacientes com questões cardíacas. Número 62. E aí, deixa eu ver qual é o capítulo aqui. Capítulo 9. Aí você vai lá. Capítulo 9. Vamos ver se a gente acha aqui. Capítulo 8. Opa! Capítulo 9. 62. E aqui vai ter a pesquisa publicada que a pessoa, se quiser, pode ir lá, né, entender um pouquinho melhor. E aí, vamos agora para o unboxing, né, daquilo que vocês vieram buscar. Eu fiz só esse adendo porque eu acho que tarô é vida e eu acho que o bom tarólogo é aquele que conhece o mais possível, né, como se fosse possível conhecer tudo da vida. Claro que não é, mas que se interessa por vida, por tudo aquilo que envolve o ser humano. Então, eu acho que chegou a hora da gente começar a falar, trabalhar em prol da expansão de consciência, né? É a minha premissa, é o meu trabalho. Vamos lá para esse livro maravilhoso aqui. Rachel Pollack, Bíblia Clássica do Tarô, Jornada Completa, da editora Darkside. Eu quero falar para vocês o seguinte, quem tem esse livro aqui, ó, Rachel Pollack's Tarot Wisdom, Spiritual Teachings and Deeper Meanings. Quem tem esse livro aqui é o mesmo, tá? É uma edição nova, graças a Deus, traduzida. Eu não tenho esse livro, eu tenho outros dela aqui, ó. Esse The New Tarot Handbook, que é antigão, mas é todo em inglês, então ele dificulta assim um pouco, né, a leitura, né, a não ser que seja muito fluente em inglês. Eu tenho esse outro aqui, 78 graus de sabedoria, só que é a parte 2 dos arcanos menores, interessantíssimo. E eu tenho esse aqui, gente, eu quero dar uma dica. Tem um aplicativo que se chama Scribd, que você paga, eu sou assinante, né? É possível baixar alguma coisa gratuitamente? Até é, mas eu não acho justo.
e paga, é bem barato, não é caro não. Então você paga a assinatura e você encontra muito material lá, muito material. Alguns, o que é em PDF lá você pode baixar, o que é livro não é possível baixar. E aí, há muito tempo atrás, eu baixei, depois que eu comprei esse livro, eu baixei o PDF do 78 Graus de Sabedoria com a parte 1, que é dos arcanos maiores, tá? Leitura imperdível, essencial, maravilhosa para quem gosta de tarô, trabalha com tarô, enfim. Falando da Rachel Pollack, ela é ela morreu esse ano, uma americana da América do Norte, uma mulher transgênero, lésbica, que começou a carreira escrevendo ficção científica. Então, ela tem um lastro, né, nesse setor, escreveu histórias em quadrinhos, ela foi a criadora da primeira super-heroína trans. Então, ela tem um grande respeito nesse nicho, né? E uma grande escritora também de tarô, uma grande estudiosa, que traz um aspecto muito místico, muito profundo para a leitura de tarô. Então, vamos lá. Ai, a estrela! Ai, que lindo! Adorei. Eu ia falar, nem deu tempo de falar, que essa edição da Dark Side vem com uma carta, né? Uma réplica das cartas de Smith-Waite. E aí a gente nunca sabe qual vai vir. Veio a estrela. Nossa, que lindo! Nossa, tudo a ver, maravilhoso. Vou estudar profundamente os aspectos positivos e negativos da estrela e ver aquilo que diz respeito a mim. Por quê? Porque, assim, com certeza, todos os arcanos, maiores e menores, têm seus aspectos positivos e negativos. E todos nós, sem exceção, possuímos em maior e menor grau os aspectos positivos e negativos de cada arcano. Então, com certeza, eu já sei quais são os meus aspectos negativos que se referem à estrela. E, sei lá, vou pensar nos positivos aqui. Que lindo, adorei. Então, vamos lá. Lindo. Olha que legal. O papel é um papel poroso. Eu não sei, eu não conheço, sabe, os nomes assim dos papéis. Então, aqui as cartas, né, do tarô de Marselha. Aqui ficou lindo essa, eu não sei como chama, né, essa meia capa aqui. Olha, vamos ver se fala aqui. Ó, produzido em 2008. É isso mesmo. Rachel Pollack's Tarot Wisdom. Nossa, eu achei maravilhoso isso aqui. Esses desenhos que eles colocaram. A dedicatória. Aqui o índice. Nada se aprende, exceto pela alegria. Com certeza. Nada se conquista a não ser pela alegria, né? Pela paixão. Eu relaciono muito a alegria à paixão. Então, se você não tem paixão pelo que você faz, pelo que você gosta, pelo que você empreende, não tem como, né? Não frutifica. Aqui é a introdução. Ela contando a história, né, de que ela... um amigo leu para ela e aí, de repente, ela ficou louca com aquela história ali, foi lá e foi comprando. E ela fala, inclusive, isso tem essa... Eu acho que é basicamente a mesma introdução, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é a Rachel. Eu acho que a introdução, ó, é basicamente a mesma, tá vendo? Ela falando que em 1970 ela estava ensinando literatura inglesa numa escola, né?
em Nova York, e um professor amigo ofereceu uma leitura de cartas e ofereceu uma carona para ela. Ai, não sei, gente, não vou ler em inglês não, que palhaçada é essa? Vou ler em português. E aí ela sai dali, ela compra um livro de uma autora que eu não conheço. Deixa eu ver se ela cita aqui. Essa autora foi a primeira que trouxe a ideia, não, acho que é aqui que ela cita, trouxe a ideia da jornada do louco. Aqui, ó. Eden Grey, o tarô revelado. Deixa eu ver se ela fala. Olha, ela foi realmente a mãe do tarô moderno. Aí, não sei, em algum momento ela fala que essa autora foi a que primeiro falou da jornada do herói, da jornada do louco, né? Se eu não me engano, é isso, tá? Se eu estiver falando bobagem, me corrijam aí. Alguns termos ela explica. Uma muito breve história do tarô. Então, ela aqui traz as cartas, né? Do Hierofante, nas versões Rider, Marselha e Marselha. Não. O Hierofante ou o Papa e o Eremita, nas versões Rider e Marselha. E aí que ela vai falando aqui, né? Todo o histórico de como foi surgindo, né? O tarô, que a princípio eram cartas em que se ensinavam princípios e valores às crianças, né? Em algum momento histórico foi isso. Depois, como presentes de casamento, e aí foi se desenvolvendo no que é hoje, né? Aqui Marselha Rider, Shining Tribe, não sei como é que é, uma tribo brilhante, é o deck que ela fez. Esse deck é da Rachel. Ele é todo com simbologia xamânica, buscando lá nas origens. E ela fala que essa tribo brilhante somos todos nós que nos aprofundamos na prática oracular, que buscamos, que somos diferentes, que buscamos o místico, o espiritual e o que nem sempre necessariamente está atrelado ao tarô. É bom falar, frisar bastante isso, né? Mas, em geral, sim, para muitos dos cartomantes, tarólogos, tem sempre um lado místico, espiritual muito forte, né? Meditações e leituras de sabedoria, uma nota sobre as ilustrações. E aí aqui vai para os arcanos maiores. Olha que interessante, há uma expressão que descreve perfeitamente a experiência dos arcanos maiores. Anamnésia, a remoção do esquecimento. Nossa, que maravilha, gente. Que maravilha. Aqui ela usa muito esse esquema. O louco e 3 fileiras de 7 cartas. E ela vai fazendo as relações com todas essas posições. É muito interessante. Às vezes eu paro, gente, que eu estou prestando atenção, entendeu? Aqui, olha, por exemplo, a gente já chega nos arcanos maiores, na descrição dos arcanos maiores. E aqui ela vai trazer várias referências e correspondências, né?
o louco, que é o 0, que na verdade, gente, deixa eu dar uma dica aqui. Não é o 0, é um círculo, é o todo, é o vir a ser, é o campo infinito das possibilidades. Pronto, só aqui entre nós. Correspondência astrológica Urano, letra cabalística Aleph, o caminho da árvore da vida Keter para Roquemar, coroa sabedoria. Cartas do louco dos seguintes baralhos: Visconde, Marselha, Rider, Golden Dawn, Egípcio e Shining Tribe. Não sei como é que fala isso, enfim. E aqui vai trazendo toda uma explicação, falando da experiência dela, inclusive, com esse arcano e alguns significados. Nossa, muito interessante isso. Extraído do Mystical Origins of the Tarot, de Paul Husson. E aqui vai ter como ele foi sendo, como esse arquétipo foi sendo sentido, visto e trabalhado ao longo da história. E aí a gente vai, olha, uma explicação muito consistente. O trabalho dela é muito sério, é muito consistente, né? E aqui uma meditação sobre o louco. Você deseja saber mais sobre sua própria experiência de loucura? E aí aqui tem, né? Como sempre, nós embaralhamos o deck e vemos quais cartas surgem. As perguntas, todavia, orbitam a ideia do louco. Muito interessante. Se eu não me engano, isso já tem aqui, nesse livro. Ou não? Não, não tem, não. Achei que tivesse, eu já tinha visto isso em algum lugar. Não. Enfim. E aí vai, da mesma forma, os arcanos maiores, vamos lá. Aqui deve ter algum espaço. Vamos ver. Aqui julgamento, mundo. Ela faz sempre muitas referências a Cabala, Cabalá. E aqui os arcanos menores. Ela faz uma breve explicação sobre o que são os arcanos menores, explica sobre os naipes. Aqui o deck dela. Os elementos, né? Aqui os símbolos dos elementos. Aqui um diagrama que mostra os naipes e atributos clássicos. Ela coloca paus e copas como o masculino e o feminino básico, e espadas e ouros como o masculino e feminino complexo. Muito interessante. Os números, sensacional, adoro. Adoro, é uma parte fundamental da interpretação. E aqui os temas da versão Rider. Então, todos os ases, todos os 2, todos os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pitágoras, olha que interessante, ela explicando os conceitos de mônada, díade, tríade, tétrade, pêntade, hexade, heptade, muito interessante. Octade ou octade, enéade e décade. Muito
Nossa, gente, que livro, hein? A Cabala, ou Cabalá. Nossa, muito obrigada, editora Darkside, por trazer esse livro em português. Que maravilha, muito obrigada. Trunfos e cartas menores. Isso eu sempre falo, né, gente? Os arcanos menores, eles têm conexão, ou podem ter como referência maior os arcanos maiores, e a gente faz isso através da redução pitagórica. Então, por exemplo, os quatros, o imperador e a temperança. Porém, a temperança também tem relação com o Papa, ou com o Hierofante, porque a gente faz a redução pitagórica e soma 1 mais 4, 5, que tem referência com o Papa. Entende? Então, se você for olhar, a temperança tem muito do Hierofante, assim como também do imperador. Faça esse jogo. A morte, 1 mais 3, 4, tem com a imperatriz, mas também tem com o imperador. Aqui ela vai para os naipes. Paus, então ela vai trazer aqui o elemento, fogo, energia masculina básica, Ian. O símbolo no mundo cabalístico, o que significa? Arma mágica, classe social moderna, objeto bíblico, o Deus regente, carta primária dos arcanos maiores, o mago e virtude medieval. Gente, realmente é assim, riquíssimo, riquíssimo. Arcanos menores, ela traz aqui a carta, referências, o elemento, a sefirá, pitagórico, né? Aquelas classificações pitagóricas, nos arcanos maiores relativo ao mago e à justiça, e eu acrescentaria a roda da fortuna também, né? Mas é claro, quem sou eu, né? Na fila do pão. Tema no tarô Rider, dádiva do elemento fogo. Aqui alguns exemplos de cartas, muito semelhante ao livro do tarô hermético, né? Meu Deus, esqueci o nome dele. Não é o Grula, não. Ai, meu Deus. Esqueci. Aquele livro da Damon Editora, como é que é o nome? Eu vou lembrar. Ele traz esse esquema também, muito semelhante. Então, aqui fala sobre o AIS, né? Nas leituras, no sentido invertido, e aqui uma explicação bem menorzinha. Bom, aí vai naipe de copas. Aqui provavelmente já terminou. Ah, sim, aqui ela traz as cartas da corte. Muito legal. Olha que interessante. O cavaleiro de paus pode, por exemplo, adorar festas, enquanto de ouros pode estudar o tempo todo e assim por diante. Se você quiser tentar um estágio avançado desse exercício, pegue mais 4 folhas de papel e para cada naipe desenhe uma espécie de cenário ideal, uma cidade, uma praia, uma montanha que você achar melhor. Em seguida, tente trocar algumas cartas de cenários. Digamos que você desenhou um lado tranquilo para a família de copas, mas que ela teve de se ausentar e o pessoal de espada chegou para ficar em seu lugar. Como eles especificamente aproveitariam aquele cenário idílico e aquoso? Gente, que legal! Muito legal! Muito
muito completo, gente, muito perfeito esse livro. Se as cartas da corte são pessoas, porque nem sempre elas são pessoas, né, gente? Às vezes elas saem no jogo como situações. E aí, né? Então, aqui ela se refere como pessoas, quem elas são. Significadores, muito legal. Estrelas de cinema, contos de fada e super-heróis e nobreza. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu aproveito, já que a gente está falando de livro nesse vídeo, né? Já está ficando grande, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Que é um livro interessantíssimo também. A Vida pelo Tarô. Dá para ver que ele está sujo, velho. Estudei muito esse livro. E aqui, gente, olha o que eu fiz. Tá vendo? Ele vem separado também por números, da Adriana Kastrup. Sensacional. Excelente livro nacional. E aí, olha, aqui, a família de ouros. E aí, eu fui fazendo isso. Aqui, página de ouros. Eu botei o Chicken Little, porque me lembra muito o Chicken Little. E aqui eu fui colocando... Opa! Meu Deus, já ia derrubar. Nomes de pessoas, por exemplo, aqui, Rainha de Espadas, eu coloquei a Margaret Thatcher, ou a madrasta da a Margaret Thatcher no sentido positivo, e a madrasta da Branca de Neve no sentido negativo. Então, eu já fiz esse exercício. Nossa, muito legal ver isso aqui. Muito legal. Aqui, a referência aos elementos, e aí eu quero ver uma coisa aqui. Alguns autores trazem o cavaleiro como tendo elemento subjacente, fogo. E aqui ela traz o ar. Há uma troca entre os reis. Eu particularmente sigo e prefiro seguir a teoria de que todos os reis têm como elemento subjacente o ar, espadas, o intelecto, a razão, o discernimento. Para mim faz mais sentido, né? E os cavaleiros têm fogo como elemento subjacente. Então, o cavaleiro de paus, por exemplo, para mim é fogo mais fogo. Então, ele é muito ardente, ele é muito impulsivo. Ele chega a ser até perigoso na sua impulsividade. E, para mim, o rei de espadas é ar mais ar. Então, ele é muito, muito, muito racional. Ele é muito frio até. Pode ser extremamente cruel. Pode ser uma pessoa extremamente perigosa no negativo e uma pessoa extremamente justa, correta, íntegra, inteligente no positivo. Então, ela traz essa segunda ou essa outra teoria, esse outro sistema, né? E aqui eu prefiro seguir aquilo que faz mais sentido para mim, tá? Mas aí cada um é livre para ver aquilo que, né, que se adapta mais à forma como interpreta os arcanos da corte. Mudanças de nome. E aqui ela vai falar que a Golden Dawn coloca, né, a princesa. A Rachel, ela tem um grande trabalho também em relação ao feminismo, em relação às questões de sexualidade, trabalho com jovens, inclusive. Nos tarôs convencionais. Cartas da corte, árvore da vida. Deixa eu chegar mais pra cá, né, gente? Eu tô lendo o livro aqui, esqueço que eu tô na câmera. Uma progressão de qualidades. Nossa, gente, que livro maravilhoso. Que livro. Assim, imperdível, necessário, absolutamente necessário. Aqui algumas conexões. O valete, aí ela já vai para as cartas da corte, né? O valete de paus
Então, ela faz todas aquelas relações. Olha que interessante. Elemento fogo, a Sefirah Malkut, que é reino, e Sefirah 10 em Azilut, não sei se é assim que pronuncia, emanação. Título na Golden Dawn, combinação elemental, aparência física no Rider, tema no Rider e personagem medieval, título do Shining Tribe, lugar de árvores, que é o tarô dela. Aqui nas leituras e no sentido invertido. Eu não leio com cartas invertidas, eu prefiro colocar as oposições dentro da tiragem, dentro, né, que geralmente eu faço de uma forma que faça sentido para mim. Uso também as tiragens tradicionais, mas eu gosto de criar tiragens também e sempre coloco as oposições, tá? Então, é uma dica também para vocês. Quando vocês forem criar uma tiragem, coloquem oposições, coloquem o que é bloqueio, coloquem o que é fluidez, coloquem o que é positivo da situação, o que é negativo na situação. Isso traz uma abrangência muito maior para a leitura. Você não vai ficar numa leitura que vai falar só conto da carochinha, mas também não vai fazer uma leitura que não vai te apontar soluções. Então, você sempre coloca os dois, assim como tudo na vida. Tudo tem polaridade e isso tem que vir para o seu jogo também. Então, tem que haver numa tiragem aquela casinha, né? Aquela carta que vai representar o negativo. E aí você pode usar o sentido invertido, tá? E aqui termina aqui as cartas da corte, uma leitura inspirada nas cartas da corte. Olha que interessante. Quem sou eu na minha família? Qual é a minha função? Quem é minha mãe? Qual é a função dela? Quem é meu pai? Qual é a função dele? Sensacional. Aqui eu colocaria ou duas cartas, cada uma representando o positivo e o negativo, ou colocaria, ou leria em cada uma dessas cartas retiradas o positivo e o negativo da carta. É fundamental, porque você tira a grande dúvida. Gente, isso aqui, olha, é uma dica, né, que eu acho que é fundamental aí para quem está aprendendo. Quando você tira, vamos supor, eu vou pegar aqui, esse daqui. Vamos supor, quem sou eu na minha família? Força. Eu sou o alecrim dourado da força ou eu sou a peste da força? Você entende? A grande dúvida de quem lê tarô é essa. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o positivo ou sou o negativo? Eu sou os dois. Então, eu posso, por exemplo, tirar uma outra carta aqui, ó. Essa vai ser o negativo. Eu defino. Essa carta eu vou tirar como negativo. Então, no negativo eu sou os enamorados. Ah, será que eu prego a desunião? Será que eu não consigo me inserir no meu grupo familiar? Será que eu só vejo dificuldades nos relacionamentos ao invés de buscar a conciliação? Quem sou eu no positivo? Poxa, eu sou uma pessoa que consigo, né, me controlar quando eu desejo falar algo mais agressivo, ou, poxa, eu sou uma pessoa inteligente que traz esse discernimento, que traz essa vitalidade, essa força para a família seguir em frente, lutar, enfim. Você tem que definir, antes de tirar as cartas, o papel de cada uma na leitura. E aí sim você vai conseguir definir o que essa carta está fazendo no jogo e o que essa carta está fazendo no jogo. Então, aqui eu tiraria ou duas cartas ou leria significado positivo e negativo da carta, tá? Leituras. Ela vai explicando aqui como se deve fazer. Existe uma maneira correta? Faça do modo que pareça perfeito para você. Exatamente. Eu não sou muito de seguir regrinhas assim, não.
Eu vou vendo que faz sentido, eu aproveito, que não faz sentido eu descarto, e eu aconselho que vocês façam o mesmo. Não tem uma regra absoluta. Tem um sistema de leitura? Sim, você não pode inventar significado para as cartas, né? Nem colocar toda a sua história de vida, o seu achismo as suas percepções de vida na leitura de tarô, porque senão vira quer dizer, uma expressão sua, não uma leitura de tarô. Então, é preciso seguir o que as cartas trazem, aqueles códigos. Isso é fundamental, você não pode fugir. Agora, é claro, a forma de fazer isso é que pode ser adaptada, né? Perguntas e palavras do consulente, passado, presente e futuro. Muito interessante. Tiragens de 2 cartas, 3 cartas, com mais cartas. Tiragem do portal, olha que legal, gente. Tiragem do corpo humano, cruz celta esotérica. Nossa, que legal. 2 tiragens incomuns. Tiragem dos 4 mundos. Nossa, quem sou eu no mundo da água? Qual é a minha tarefa? Confronto de cartas. Gente, confronto de cartas da corte. Leituras de sabedoria ou meditações. Muito sensacional. A bibliografia. Muito legal, gente. Assim, o tarô... Olha, querida Rachel. Sem palavras. Sensacional, livro maravilhoso. Edição perfeita. Opa, lá vou eu de novo. Uma edição excelente, capa durinha. Perfeito esse livro, gente. Não consigo ver nada que não seja útil, bem feito. A tradução, pelo pouco que eu li, excelente. Imagina também, quem sou eu, né? Mas é que às vezes tem traduções que ficam confusas para mim, né? Então, essa aqui não, para mim fluiu assim, né? E um livro maravilhoso, né? Recomendo.